Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, senhora prefeita, que eu vim aqui, senhor Herbinho, presidente da Câmara de Vereadores, ouvintes da Cacó FM e Bicalei Web Rádio. Celebramos hoje o segundo domingo do Advento. Semana passada, nós escutávamos na Palavra de Deus uma exortação: vigiai. Todos nós éramos convidados pela Palavra de Deus a iniciar esse tempo de vigilância, nos preparando para celebrar o nascimento do Senhor. Hoje a Palavra de Deus nos exorta acerca da conversão. É preciso caminhar com vigilância, mas é preciso também iniciar um processo de conversão. Conversão é fazer a experiência de encontro com o Senhor e mudar de vida. E toda a palavra que nós ouvimos nessa manhã vem ao nosso encontro, exortando-nos acerca desta experiência que todo ser humano deve fazer. Nos alegramos também nesta liturgia com esses nossos irmãos que, após um tempo, decidem se abraçar à vida matrimonial. O sacramento do matrimônio é um sinal visível de conversão. Só abraça o sacramento do matrimônio casais que entendem que o projeto de vida familiar é uma instituição divina e, para então viver esse projeto, precisa iniciar-se na presença de Deus aqui no altar. Por isso hoje vocês tornam para todos os jovens e para toda a nossa igreja esse sinal visível de conversão. Após um bom tempo, parece-me que 10 anos de convivência, tomaram consciência ou vieram construindo esse tempo de experiência para só agora, nesse dia, abraçar a graça do sacramento do matrimônio. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos nós batizados somos chamados todos os dias a dar testemunho da nossa conversão. E de que maneira nós conseguimos dar esse testemunho? Assumindo a nossa fé e vivendo publicamente a nossa fé. Casar-se na igreja, dentro da missa da comunidade, é assumir publicamente esse sinal visível de que eles se colocam sobre o senhorio de Deus, que eles querem abraçar a vida matrimonial, mas não viver uma vida à parte, longe de Deus, mas querem viver uma vida em comunhão com o Senhor. O sacramento do matrimônio solidifica essa graça na vida do casal, porque não é uma bênção simplesmente. O sacramento do matrimônio é um sinal visível da manifestação da graça de Deus na vida daqueles batizados que decidiram formar uma família. E nós sabemos que lá na origem, no livro do Gênesis, Deus já desejou a família. Deus quis constituir a família. E Ele então, para curar a solidão do homem, pois o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus viu que o homem estava vivendo experiência de solidão e por isso então lhe constituiu uma companheira, alguém que fosse compartilhar com ele a vida. Por isso então colocou na vida daquele homem uma mulher, e assim então Deus abençoa a família. No entanto, Jesus, quando era interpelado pelos os fariseus, perguntava: Senhor, é lícito dar uma certidão de divórcio? E Jesus disse: olha, por causa da dureza dos vossos corações, foi que Moisés instituiu esta certidão, mas na origem não foi assim. O que Deus uniu, o homem não separa. Então Jesus eleva a dignidade de sacramento o matrimônio. Então o matrimônio é esse sinal visível pelo qual
Os jovens abraçam e constituem a família de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, e qual é a missão da família? Qual é o motivo, por que as pessoas se casam? Já falamos aqui, Deus cura a solidão do homem. Então, a mulher vem para tirar o homem dessa profunda solidão, para preservá-lo de uma vida só. Mas também nós vamos compreendendo dentro de todo o ensinamento da igreja, e na nossa entrevista, a igreja pergunta para os noivos se eles estão aptos, se eles querem abraçar as propriedades do matrimônio, que é a união, unitiva, procriativa, e também os bens para a vida matrimonial. E os noivos prontamente diz que sim, que querem abraçar as propriedades do matrimônio, os bens que o matrimônio traz. Mas, além de abraçar a unidade, a procriação, cuidar da prole e educar na fé católica, existe uma missão entre os cônjuges. Qual é a missão do noivo? Qual é a missão da noiva? Todos nós caminhamos nesse mundo na perspectiva de uma vida plenamente feliz. Nós queremos um dia alcançar os céus. Então a missão da noiva é todos os dias cuidar para que o seu noivo se salve. E a missão do noivo é cuidar para que todos os dias a sua noiva se salve. É trilhar um caminho de salvação. E por isso então, a palavra de Deus hoje, que vem ao nosso encontro, vem justamente na direção de todos os nossos corações, quando somos exortados a endireitar o caminho do Senhor. É preciso endireitar o caminho do Senhor. A profecia de Isaías vai dizer-nos: consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz, que sua servidão acabou, e a expiação de suas culpas foram cumpridas. Ele recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A profecia de Isaías já fala daquele que vai expiar os pecados da humanidade, vai assumir os nossos pecados de uma vez por todas, que é Jesus Cristo na cruz. Ele recebe o dobro por todos os nossos pecados. Por isso grita uma voz que diz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivele-se todos os vales, rebaixe-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, e analisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Ou seja, para que possamos ver a manifestação da glória de Deus, é preciso que toda a humanidade se afaste dos pecados. E nós recebemos essa grande graça, pois pelas nossas fraquezas, muitas vezes, nós não conseguimos nos afastar dos pecados. Por isso Deus mesmo manda o seu Filho Jesus para que Ele morresse por nós. Em Jesus Cristo somos todos redimidos dos nossos pecados, e por isso então a igreja nos ensina, e nós precisamos todos os dias buscar essa participação da vida em Cristo, porque só em Cristo é que nós conseguimos viver longe dos pecados. Então a vida em Cristo nos torna todos os dias uma pessoa nova, e uma pessoa agradável a Deus, uma pessoa desejada por Deus, pois Deus deseja que todos nós um dia possamos contemplar definitivamente a sua glória. Por isso os conselhos de São Pedro hoje vai nos dizer na sua carta: uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco,
pois não deseja que alguém se perca. A morosidade de Deus. Por que Jesus está demorando de voltar pela segunda vez? Porque Ele está esperando, dando tempo para que todos nós encontremos o caminho da conversão. Por que Deus está demorando de mandar o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade pela segunda vez? Essa paciência de Deus, essa morosidade de Deus, não é porque Deus esqueceu da humanidade, mas é que Ele está esperando que nós busquemos encontrar o caminho certo, reconhecer que só em Deus há vida e vida plena, e por isso então precisamos o quanto antes nos convertermos. Deus seja louvado por esses jovens que hoje abraçam a vida matrimonial. O tempo de Deus os alcançou para que eles pudessem hoje decidir-se assumir a vida do sacramento do matrimônio. Pois São Pedro ainda continua a nos dizer, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida como tudo o que nela se fez. Se desse modo tudo vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quanto aos céus em chamas se vão derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. Então, se nós sabemos que haverá um fim disso tudo, por que então, caríssimos irmãos e irmãs, não nos empenharmos numa vida santa e piedosa? Por que as pessoas insistem em se conservar longe de Deus por meio dos pecados? É isso que São Pedro está nos advertindo. Por que nós temos o coração endurecido? Por que não compreendemos de vez que a nossa vida nesse mundo é uma passagem e que por isso então necessitamos de caminhar na presença de Deus, cultivando uma vida santa, para que sejamos então acolhidos no céu? E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, São Pedro ainda nos adverte: caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Uma vida pura, sem mancha e em paz. Jesus, nas bem-aventuranças, vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Se queremos ver a Deus, conservemos-nos com um coração puro, sem mancha. Nós celebramos ontem, no dia 8, a festa da Imaculada Conceição, e a igreja proclama esse dogma, que Maria é imaculada, sem a mancha do pecado original, conservar-se sem as manchas do pecado. E nós nos conservamos quando pelo batismo recebemos esse banho da regeneração. Somos regenerados em Cristo, apesar de nascermos e trazer conosco o pecado original. No batismo nós somos revestidos da graça de Deus. O único que é capaz de quebrar esse elo do pecado original é Cristo Jesus. Ele veio para isso, para destruir o mal, para destruir o pecado. Por isso então, todos precisamos participar da vida em Cristo Jesus para vencer essa realidade que às vezes deixa-nos longe da graça de Deus. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, é preciso conservar-se em paz. Vivemos hoje em um mundo ameaçado pelas guerras. Fala-se, e nós acompanhamos pelos meios de comunicação, a guerra em Israel e Iraque, acompanhamos a guerra na Ucrânia e na Rússia. São guerras visíveis e que têm destruído a vida de muitas pessoas. Mas o que significa conservar a paz? Conservar a paz entre os países, mas devemos conservar a paz também entre as famílias. Quantas famílias hoje, caríssimos irmãos e irmãs, vivem em pé de guerra? Quantas famílias hoje vivem
em momentos difíceis, de discussões, de intriga, de confusões. Então, conservar a paz entre os países, entre a sociedade, mas essa paz que São Pedro exorta-nos hoje, deve ser conservada também dentro das nossas famílias. Precisamos amar uns aos outros, precisamos perdoar uns aos outros, precisamos respeitar o espaço um do outro. E por isso, então, se a gente exerce essas realidades dentro das nossas casas, a paz começa a existir, a paz começa a se tornar uma realidade. Então é preciso estar pautada a vida familiar no amor, na justiça e no perdão. Se buscarmos viver verdadeiramente esse tripé familiar, nós conseguimos então cultivar a paz dentro das nossas famílias, cultivar a paz dentro das nossas casas, cultivar a paz dentro do matrimônio. É preciso, amados irmãos e irmãs, buscar todos os dias cultivar essas realidades ensinadas pela palavra de Deus hoje para a nossa vida. Que sejamos então homens e mulheres que vivem nesse mundo vigilantes e trilhando um caminho de conversão, atentos ao chamado de Deus, pois como para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia, o que Deus espera é que todos nós estejamos verdadeiramente trilhando esse caminho de conversão. Desejamos aos noivos que hoje abraçam a vida matrimonial muita felicidade na vida de vocês e que busquem, não só hoje, por meio do sacramento do matrimônio, estar na presença de Deus, mas a partir de hoje se conserve na presença de Deus. E de que maneira nós nos conservamos na presença de Deus? Primeiro, pela oração. É preciso rezar. Os noivos, os casados, precisam rezar juntos, deve fazer tudo junto, mas a oração também deve ser junta. Se eu perguntasse aqui, que eu não vou fazer isso, quem é o casal que reza todos os dias junto aqui? Quase ninguém levanta a mão, né? Mas é preciso se colocar em Deus, da presença de Deus, clamar a bênção do Senhor para o casal. Já não entra, quando sai aqui, não sai mais sozinho, sai os dois juntos, porque a bênção de Deus acompanha. Então, se faz tudo junto, rezar também deve ser uma experiência constante na vida desses que abraçam a vida matrimonial. E rezar, não só em casa, mas participar da vida comunitária da igreja, participar da palavra, participar da Eucaristia, se fortalecer dos sacramentos que nos sustentam nesse caminho para o céu. Nós somos muito mais fortalecidos e animados na caminhada de santidade quando buscamos o apoio da igreja, quando buscamos caminhar com a igreja. É aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que escutamos todos os dias os ensinamentos e os conselhos de Deus para viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Peçamos a Ele que continue a abençoar a todos nós, que Nossa Senhora interceda por todos, sobretudo por esse casal que hoje abraça a vida matrimonial, assim como ela intercedeu nas bodas de Caná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.